Numen, é professor, é escritor e servidor público. Danilo vai conversar com a gente sobre vitimização, sinais e efeitos. Boa tarde, Danilo. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, ajudando a trazer informação de qualidade, né, sobre saúde mental, sobre psicologia, temas que são muito caros, né, Márcia? Muito caros, Danilo. E aí eu começo já lhe perguntando o que é vitimização. Então, Márcia, vitimização, a palavra vitimização, você bem sabe, né, Márcia, que eu gosto de estudar a origem das palavras, Sim. estudar etimologia, né? Então, a palavra vitimização naturalmente vem da palavra vítima, mas aí é que vem uma coisa que é interessante. A palavra vítima vem de victus, em latim, que significa vencido. É o contrário de invicto, né? Então, o vencido que é oferecido em sacrifício, que é dominado, isso é importante também colocar, né? A vítima tem essa perspectiva de que foi dominado. A palavra victus remete a ter sido amarrado. Em outra perspectiva etimológica também remete ao fato de ser uma oferta a ser imolada para um deus, ou seja, um sacrifício oferecido para um deus. E só no século XVII é que a palavra vítima passou a ser usada com relação a crimes e a doenças. Ah, fulano foi vítima do coronavírus. Isso só a partir do século XVII, porque até então era a oferta que era dada aos deuses em sacrifício. Né? Interessante, né? Essa visão que já É fala verdade. muito. Então, a gente sabe que vítima é aquele que sofre ofensa ou ameaça, conforme o significado jurídico da coisa, né? De um bem que seja tutelado pelo direito. E aí a própria parte dessa parte jurídica desenvolve a vitimologia, que é o estudo da vítima, o estudo dos comportamentos, da personalidade da vítima, que é um estudo oriundo, na verdade, da criminologia, com muito de sociologia, de medicina legal e também de psicologia jurídica. Essa vítima, na verdade, quando a gente fala em vitimização, a gente acaba caindo na perspectiva jurídica da palavra. Por isso eu prefiro geralmente utilizar, Márcia, o termo vitimismo. Vitimismo, sim. Entendeu? Então existe essa diferença, que é sutil, apesar de que não há nenhum erro falar como se fossem sinônimos. No final das contas, a gente acaba falando no nosso dia a dia exatamente dessa forma. Mas a vitimização tem a ver com esse sentimento, né? Essa sensação de ser vítima, de que você está ou foi sujeito a um tipo de opressão, a maus tratos, arbitrariedade, discriminação, e etc. não é esse contexto que a gente está falando. Não, exatamente. Eu estou lhe dizendo isso porque eu já recebi aqui um WhatsApp de Ana, né, que ela falando que não tem como as mulheres não serem vítimas da sociedade doente, machista, preconceituosa, né, onde a maioria só pensa em ter e não ser, onde muitos se preocupam com a sua reputação, mas a gente não está falando nesse sentido das vítimas reais, e sim comportamentos de pessoas que se vitimizam, né? Não das vítimas. Então, há uma diferença, eu falei aqui para ela, não é esse contexto, porque as vítimas existem sim, as mulheres são vítimas de agressão, as crianças podem ser, né? Existem vários tipos de vítimas, mas a gente está falando no comportamento das pessoas que se colocam como vítimas e às vezes nem percebem, não é, Danilo? No conceito criminal, a vítima ela pode ser decorrente do próprio delinquente que está vitimando Isso, ela. como você falou no início. Que é a vitimização primária. A secundária é quando, na verdade, ela é novamente vitimada pelo fato de ter que se submeter a uma burocracia, de ir a uma delegacia, de chegar lá e enfrentar todo o aparato do Estado, ou seja, é um ônus dessa operação estatal com relação ao crime. E a terciária é a estigmatização que o meio traz. Talvez essa fala aí seja o que essa senhora falou para você. É isso. Mas essa eu já estigmatização. Esclareci aqui com ela e agradeci, porque, Danilo, a pessoa vitimista, né, ela acredita fortemente que a culpa, porque tudo que acontece, como eu falei até no início, é sempre culpa dos outros, né? E eu lhe pergunto, existem graus de vitimização ou de vitimismo?
A gente pode pensar em termos de um posicionamento subjetivo que a pessoa faz, Márcia. Sim, Ela vai ter um ganho secundário, né? Então, existe o que ali? Um sentimento de autopiedade, um sentimento de dó, de autocomiseração, uma pena de si mesmo. Eu vejo sim, isso muito no consultório, né? De certo modo, algumas pessoas parecem desenvolver uma espécie de prazer mórbido em se sentirem vitimizados por alguma coisa, né? É desse tipo de vitimização que a gente está falando, que que a na gente verdade é está o vitimismo. falando. Isso, Então, vitimiza. isso geralmente, Márcia, vai se estabelecer, conforme os estudos da literatura, desde criança, né? A gente vai perceber o que as crianças que elas só conseguem obter a atenção dos pais, dos responsáveis, quando se machucam, ou quando ficam doentes, ou quando choram, elas aprendem e elas ganham atenção no momento em que elas foram vitimizadas por alguma coisa, Sim, né? Então, isso. elas tomam a dó como indício de amor, como indício de atenção. E aí isso faz com que elas desenvolvam esse comportamento, né, que na verdade é um reflexo de uma baixa autoestima. E aí é que Sim, tá, com relação a essa gradação que você pergunta, quanto mais baixa for essa autoestima, autoestima. mais grave será o posicionamento subjetivo de vitimismo, né? Isso. Aí ela desenvolve o que em psicologia comportamental a gente chama de desamparo aprendido, que é o Sim. quê? Ela quebrou a cara algumas vezes e toma isso como referência, acha que vai voltar a quebrar a cara de novo e por isso se põe, se prostra, né? Se põe no canto da sala e ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Isso gera um ganho, né? Isso gera um ganho Ah, já secundário. é. Aquela Isso. coisa da pessoa que vai para a rede social postar foto que está no hospital, aí os outros, Sim, "Oh, o que que você tá, o que que você tem?" Ou seja, é aquela massagem do ego, sim, que a sim. pessoa vai dizer assim, não, mas na hora que eu postei, todo mundo mostrou preocupação, então as pessoas se importam comigo. E aí, infelizmente, isso pode descambar no comportamento manipulatório, né? É verdade. Porque, Danilo, eu vejo que em todas as situações, né, essas pessoas se colocam como vítima e esperam que os outros, todo mundo já lidou com alguém assim, que os outros concordem, não é? É culpa do governo, é culpa Isso, da economia, é culpa dos funcionários, do clima, né, da pessoa com quem você se desentendeu. E provavelmente, por isso que eu trouxe essa questão, muitas pessoas, acredito que muitas pessoas, nesta pandemia, né, esteja do novo coronavírus, esteja se tenha comportamentos vitimistas, né? E esses comportamentos devem estar se manifestando. O que é que é você verdade. acha? É verdade. Muitas pessoas estão, né, numa atitude de responsabilidade alheia, nunca é dela, nunca é de si, nunca se posiciona. Então, a pessoa vai dizer que eu não consigo por conta desse isolamento social, ou eu não consigo. Ou seja, o tempo inteiro. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que o isolamento social não causa impacto, não influencia. Claro, sim, Óbvio que sim, influencia, tá? Isso é importante deixar bem claro. sim. A gente não tem qualquer pretensão de. A gente não Minimizar, né? discute, né? Assim, a gente sabe que, inclusive, que ter empatia por todas essas pessoas que estão sofrendo ajuda que a pessoa saia dessa vulnerabilidade. A questão é que, às vezes, algumas pessoas não querem sair dessa vulnerabilidade. E isso aqui é o problema. Sim. Entende? Não se discute que realmente haja um impacto emocional. Isso não é discutível. Isso é ponto passivo. É fato isso. Agora, isso é fato. Agora, algumas pessoas permanecem colocando sempre as responsabilidades fora de si, né? E aquela história, né? Se a responsabilidade não é minha, logo eu não tenho poder de mudança. O poder de mudança não está nas minhas mãos. Então eu não mudo porque sempre o tempo inteiro. Sabe aquela história de sofrer para ganhar algo em troca, Márcia? É isso que Isso. é esse ganho Perfeito. secundário, né? Eu sofro Perfeito. porque assim o outro vai me compensar de alguma forma. Só que isso, no fundo do fundo, são necessidades não satisfeitas que não estão sendo expressas de forma clara, de forma assertiva. É uma sensação, Danilo. Eu identifico isso em algumas pessoas do passado, pessoas ainda aqui do meu ciclo social.
pessoas que, por exemplo, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, os impactos a gente não pode nem falar na dimensão dos impactos, mas que diz assim, por exemplo, poxa, eu estava com uma viagem marcada, primeira vez que eu vou, vamos dizer, para a Europa, e aí vem, como se aquilo que aconteceu, a pandemia foi contra ela não vê a dimensão do Pessoal, né? problema, uma coisa Uma coisa pessoal pessoal, com ela. veio contra mim, só na hora, então esse traço de tudo ser contra ela, a gente percebe nas pessoas que... E às vezes as pessoas passam a vida se vitimizando e pulando, Uma aí certa procura inflação do ego, alternativa. né? Como? É uma certa inflação do ego. Achar que tudo Isso. Tudo que acontece acontece. circulando ela, né? Constelando ela. Isso achar-se muito importante, né? É um jeito Exatamente. de dizer-se muito importante, porque tudo é com ela. Inclusive, a pergunta que mais se faz é por que isso acontece comigo? Aquela Comigo, coisa, em tinha vez até de se um perguntar, desenho de uma em topeira, vez né? isso, Que em vez faz... de perguntar assim, o que que eu devo fazer agora? Não, ela pergunta por que que isso acontece comigo? E aí com E, isso fica nesse prazer de reclamar. e reclamar o tempo todo. E tem um traço também de egocentrismo, não é? Como se aquela coisa Isso. ser adulto, ela levou isso para da infância, trouxe para a idade adulta. Né? Poxa, eu ia sair para a praia. Ó, para isso, bastou eu marcar a praia. Às vezes a gente comenta até sobre isso rindo. Pô, me arrumo toda, e aí, quando eu estou arrumando para a praia, chove. Né? Uhum. Mas quem vitimiza já diz que choveu porque ela ia se arrumar para a praia. Chega Pensamento mágico, né? Isso aí é bem infantil. bem É importante. infantil. Assim, a palavra reclamar também é a origem da palavra. Aliás, que isso passou, tem mais ou menos um ano, alguém mandou um vídeo que circulou pelas redes sociais falando exatamente disso, que a origem da palavra reclamar é clamar novamente, é pedir, implorar de novo. De Ou novo. seja, quando você ficar reclamando, você está pedindo para acontecer de novo. Então não adianta. Exatamente. Conclamando. Chegou aqui um WhatsApp de Mari parabenizando você e eu, Danilo, e ela dizendo que ela não se vitimiza porque ela é sempre para cima, graças a Deus. E hoje é o aniversário da filha dela, Ana Emília. Então a gente está aqui, eu, a Voz das Mulheres ouvintes, Danilo, estamos aqui desejando muita luz para Ana Emília. Emília era o nome de minha avó e eu tenho uma irmã também, que é Rosa Emília. De Deus e o amor de Maria. Pois é, muita luz para Ana Parabéns, Emília. parabéns, Ana Emília. Parabéns. Parabéns. Emília também era o nome de minha avó, viu? Era o nome de minha avó e eu tenho uma irmã que é Rosa Emília. É a irmã mais nova. Viu? Pois é, um abraço, Mari. E também, Danilo, tem a ver, não é? Com relação à distorção, né? Eu vejo o vitimismo como uma distorção, como você fugir da realidade. E eu lhe pergunto assim, a gente já falou sobre alguns sentimentos, mas que sentimento também pode estar, outros sentimentos que podem estar por trás disso? E a pergunta que não quer calar, quem se enquadra mais nesse perfil vitimista, as mulheres ou os homens? Existe isso? Essa prevalência? Estudos epidemiológicos eu nunca ouvi falar que tenham sido feitos, mas Sim, eu acho que com certeza é um assunto interessante para se debruçar. Eu, inclusive, vou sugerir a alguns colegas acadêmicos que se sim, debrucem sobre esse tipo de tema, porque sem dúvida vai ser curioso. Eu posso falar, Márcia, de minha experiência na clínica, no sim, consultório, e aí, obviamente, é empírico, né? é isso. Empiricamente, não é um dado válido, é apenas uma opinião profissional, tá? Eu vejo mais frequentemente em mulheres, mas eu não posso afirmar que isso seja uma verdade estatística, tá? Sim, Até também tem muito homem vitimista, então tem, reclamão tem. essa fala minha não é para ninguém assinar embaixo e sair por aí dizendo que é a verdade, tá? É só uma opinião baseada na prática clínica aí de 17 anos, É, a atendendo pessoas. já é um bom Então, tempo, né? é Também. verdade. Mas a gente até qualifica de resmungão, né? Sim, 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 com certeza. É muito comum que em alguns quadros psicopatológicos
tenham esse traço, né? E um quadro em específico que me vem à mente de forma imediata é a distimia. Distimia é como aquela depressão crônica, bem levinha, que deixa a pessoa reclamona e chata, sabe? Aquela pessoa Sim, sim, enfadonha, que está sempre sim. com cara que carranca, sempre mal-humorada. Pois bem, então às vezes o reclamão exatamente tem esse perfil. Agora é importante também perceber que a atitude de se vitimizar, Márcia, ela traz uma espécie de aura de honestidade, né? Quando a pessoa se diz vítima de alguma coisa, a gente tende a achar que é uma pessoa bem intencionada. Isso, de certo modo, traz uma Isso. imunidade às críticas. Porque quando você critica uma pessoa que supostamente foi vítima, você vai ser visto como cruel, Sim. né? Quando você diz E é assim, ó, verdade. não sei se é assim, não, você está se colocando, não está sendo empático, não está se colocando no meu lugar. É E verdade. aí faz toda uma chantagem emocional, até porque às vezes ela se identifica com esse rótulo, ela se identifica tanto com o rótulo da vítima, e ela chantageia mesmo, ela diz assim, ah, mas você não acredita no que eu falo, ah, mas você debocha da situação que eu vivi, ou seja, sempre com um olhar para trás, né, um olhar para o passado. E vou lhe dizer, eu penso que às vezes também, Danilo, que isso, né? Porque, como a gente diz, se queixa e reclama muito. É um traço, né? É um sinal. Mas você não acha também que a pessoa, uma criança que foi rejeitada, um adolescente, não é também uma coisa de chamar atenção? Eu sou como coitadinho, como você disse, coloca lá, posta uma foto, uma imagem que está hospitalizado e faz questão de dizer, às vezes, que está doente, que tem isso, que tem aquilo, há uma competição também. Ah, porque eu sofro disso, sofro. Às vezes utiliza também, né, da doença física. Eu tô, Terrível você chegar eu tô, numa fila de banco e aí tá as pessoas disputando quem sofre mais, né? Você já viu isso? Eu já vi. A pessoa, mas já, eu tenho um desvio na coluna. Ah, minha filha, você não sabe de nada. Minhas varizes doem a é, alma. Ah, mas, poxa vida, eu fiz uma cirurgia que até hoje eu sinto. Ou seja, o tempo inteiro fica competindo para ver quem sofre mais, quem sofre né? mais. É Assim, isso. após uma situação concreta, é importante falar isso, viu, Márcia? Então, sim, sim. Após uma situação de impotência concreta, tipo assim, você foi assaltado, ou então você passou por um acidente de trânsito, ou então você foi enganado afetivamente por alguém. Então, depois de uma situação de impotência concreta, é natural que você vivencie esse sentimento, né, de vitimização. Sim, Agora, permanecer no lugar de vítima é escolha. é escolha. Você É, percebe? percebo. Mas isso tem a ver com. Faz sentido o que eu disse, pode ter um sentimento de rejeição, aí quer chamar atenção, o Tem. coitadinho. É o ganho secundário, né? Sim, a É gente às isso. vezes quer se colocar nessa posição. É o que na psicologia analítica a gente chama de arquétipo do inválido. O que é o invalidismo? É essa sensação do coitadismo, né? Eu sou coitadinho, a vida, ó céus, ó azar, coitadinho de É, mim. E aí a palavra coitado também tem origem curiosa, né, Márcia? Vem de sim, coito. Ou seja, sim, coitado é aquele que foi submetido a um coito forçado. sim. Então, a gente precisa Tem que realmente ter sair dessa cuidado posição, né? com as coisas que fala, né? É Deixa eu ver aqui. verdade. Olhe, deixa eu ver. Está chegando o WhatsApp. Tânia da Boa Tarde, ela pergunta assim: o vitimista sofre ou causa sofrimento ao outro? Tânia As, pergunta. as duas coisas. Por quê? Porque em vitimologia a gente também tem um conceito interessante, que é vitimização indireta. Que é o quê? As pessoas que estão próximas da vítima sofrem também, entendeu? Sim, Elas tomam para si o sofrimento do outro e sofrem junto. Ou seja, não quer dizer que a pessoa que se coloca no lugar de vítima não sofra, ela sofre. Ela apenas não percebeu ainda outras formas de expressar, de ampliar seu repertório, de expressar suas necessidades não satisfeitas.
né? Ela precisa aprender a observar com aquilo o que ela aprende. Verbalizar, né? Isso, ter assertividade é um conceito da psicologia que eu gosto muito, Sim. né? Que a gente às vezes não tem isso, que é assertividade. O vitimista geralmente ele está aí com relação às relações sociais, às habilidades sociais, ele é geralmente um passivo ou passivo-agressivo. É muito mais comum que ele seja passivo-agressivo. Isso. Né? E ele não confronta pela frente. Ele confronta por trás, ele fala mal, ele às vezes desconstrói a imagem do outro. Aí é que está o comportamento de manipulação que a gente tem que tomar cuidado, porque o vitimista ele tende a manipular os outros. Manipular, perfeito. É a coisa do que eu falei agora há pouco, né? O inválido é o contrário do herói. Né? E aí o que a gente vai ver que quando a gente pensa assim, contrário de herói, geralmente vem na mente a palavra vilão. E quando a gente analisa a história da vida dos vilões, a gente vai ver que todos foram vítimas de algo para se tornarem vilões. Sim. Então, eles se tornam vilão exatamente por isso. Entende? A questão está aí. E aí é que está o grande risco do vitimista, de ele se tornar um vilão para os outros. Sim. Né? Dele se tornar alguém que tem algumas características nessa manipulação. Se você quiser, a gente pode destrinchar essas características da manipulação do vitimista. Tá, então eu vou fazer o seguinte, como a gente já está pertinho da hora do comercial, eu vou logo pedir o comercial para Zezito colocar, e a gente, Danilo, volta daqui a pouco, e aí, caros ouvintes, a gente continua, tá bom? Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Rede Excelsior. Bote a máscara! Bote a máscara! Pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmã. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. Bote pra comprar o pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não vacile não. Bote a máscara. Bote pra ir trabalhar. Bote pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Quem ama protege, sabe cuidar. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote a máscara! É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado! Rede Excelsior. Já é notícia. A crise do novo coronavírus está expondo falhas sistemáticas como o aumento da desigualdade, discriminação de gênero e insuficiências na previdência social. Mas com cooperação, o mundo pode sair mais forte dessa pandemia, melhorando as condições no mercado de trabalho para trabalhadores e empresas. A declaração foi feita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em mensagem de vídeo durante a abertura da reunião de alto nível da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O encontro de cúpula sobre Covid-19 e o mundo laboral quer formular a resposta de governos e representantes de empregados e empregadores à crise gerada pela pandemia. Antônio Guterres lembrou que cada trabalhador, cada negócio em todas as partes do mundo foi afetado. Ele ressaltou que a OIT já estava, mesmo antes da crise, soando o alarme de que as condições do mercado de trabalho tinham que mudar com mais oportunidades para os jovens, melhores salários e uma adaptação às mudanças climáticas que afetam diretamente o mercado. O chefe das Nações Unidas disse que o mundo não pode ter que escolher entre saúde, empregos e economia, quando o tema são o enfrentamento ao vírus e a reabertura da economia em vários países. Para Guterres, tudo está concatenado e a solução está em ganhar em todas as frentes ou fracassar em cada uma delas. Ele pediu aos participantes do encontro de cúpula que formulem respostas que estimulem a economia e o emprego e que apoiem as empresas, assim como a promoção de trabalhos e salários dignos. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça.
13 horas e 36 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é escritor e servidor público. Estamos falando sobre vitimização, sinais e efeitos, ou vitimismo. Então, se você quiser fazer uma pergunta, o celular da gente do WhatsApp é 99276-7005. Danilo, então eu gostaria que você falasse, né, continuasse falando sobre manipulação. Então, Márcia, na verdade a gente percebe que algumas pessoas se utilizam do sofrimento, mostrando ele como se fosse um currículo cuidadosamente apresentado. Sim. Né? Aí a gente vai ver que elas mostram isso como se fosse parte delas, Um como se ela se troféu. identificasse, né? Como se fosse uma espécie de membro a mais que ela tem nela, né? E, aliás, usam isso muitas vezes como uma carta branca para odiar e machucar as outras pessoas. E isso é que é um grande problema. Usar o sofrimento, Sim, usar a situação de vitimização sim, como uma carta branca para odiar e machucar as pessoas. sim. Então, quais são as principais características da manipulação? Primeira coisa que é importantíssima, a catastrofização. São pessoas que têm uma perspectiva pessimista de tudo. O tempo inteiro aconteceu uma coisa, meu Deus do céu, aí catastrofiza, transforma uma coisa simples em uma catástrofe sem tamanho. Tempestade em copo d'água. Isso, exatamente. Outra coisa que é importante acontecer, e geralmente acontece na catastrofização, é um perfeccionismo patológico, né? Porque tudo está perfeito, mas se tem um pontinho ali, sai de baixo. Aquela história do o final de semana foi ótimo, só que no final da tarde de domingo deu uma chuvinha. Ah, mas aquela chuva estragou meu final de semana, sabe? Como se Sim. uma chuva fosse capaz de realmente tirar toda a coisa boa que aconteceu nos outros períodos, que a gente curtiu tudo, estava tudo maravilhoso, mas naquele momento que choveu, foi, sabe? Aquela sensação de que tem que ser tudo perfeito. Aí, outra coisa também importante é que na manipulação, a pessoa vitimista não fala diretamente o que ela quer. Ela se queixa de forma bem, como é que eu diria, pelas beiradas, né? Ela, tal coisa aconteceu, ó, e aí ela não pede o que ela está querendo realmente. Ela, como eu falei, Não é antes, né? objetiva. Ela não expressa suas necessidades não satisfeitas de forma direta. Ela vai sempre falando de coisas assim, externas, coisas que supostamente são de responsabilidade do outro. O governo, o clima, o país, a cultura, a história da minha família, ou seja, sempre a culpa está no outro, né? Isso vai fazer o quê, Márcia? Isso vai gerar um desconforto no ouvinte. A pessoa que está ouvindo, muitas vezes, vai começar a se sentir desconfortável em estar escutando aquilo. Primeiro, porque é chato, ficar ouvindo uma reclamação é chato. E, em alguns casos, a pessoa vai desenvolver um sentimento de culpa. Isso é importante, isso acontece bastante. A pessoa que está ouvindo começa a se sentir culpado pelo que o outro está falando. Como se você não pudesse ser feliz, já que o outro está infeliz, entende? Aí você sente uma culpa que é terrível. Outra coisa que é importante, o vitimista geralmente é uma pessoa receosa e desconfiada. É ela que vai te alertar sobre as más intenções dos outros. É interessante isso, né? Como eu tenho a interpretação de que isso é uma projeção. Ele projeta as próprias manipulações dele nos outros, aí fica alertando você. Eu me lembro de muitas situações aqui no CAPES, onde eu trabalho, situações de grupo, né? Em que os usuários às vezes não se dão bem uns com os outros e eles vêm falando: você não pode confiar em fulano, ou então fique de olho aberto com Beltrana. E aí o tempo inteiro fazendo esse tipo de colocação de uma forma que fica claro que ele está projetando a questão dele no outro, né? É uma situação aí que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes ele está ali vendo a manipulação que ele próprio faria, ele se coloca no lugar do outro e acha que o outro vai fazer. Isso exatamente. Exatamente. Sim. Não, pode dizer, continue. Outra coisa que geralmente a pessoa vitimista é uma pessoa capaz de grandes sacrifícios pelo outro, mas é importante dizer, sacrifícios não solicitados. Sim. E aí isso vai, de certo modo, gerar uma espécie de dívida emocional no outro,
né, que leva a uma situação de uma competição, uma compulsão à repetição como vítima da pessoa, né? Ah, eu fiz isso por fulano, eu fiz isso por você, e você, no entanto, me paga com essa ingratidão. Essa fala vitimizada é bem típico de alguém que está preso a uma compulsão à repetição, está repetindo essa posição de vítima o tempo inteiro e vai sempre encontrar situações nas quais ela vai se sentir vitimada novamente. Aliás, é muito comum que esse padrão de comportamento aconteça na codependência. A gente pode até marcar um dia, mas para Sim. fazer Que uma beleza, entrevista codependência. só sobre codependência. Pronto. Porque codependência é muito comum, por exemplo, uma pessoa que tem uma dependência química, ou uma dependência de jogo, uma dependência de compras. Aí tem um codependente ali naquela família. Sim. Uma figura que geralmente tem o papel de cuidador, é quem cuida daquela pessoa, né? Que, por exemplo, eu já trabalhei muitos anos em CAPS-AD, que é o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial especializado em álcool e drogas, e vejo isso muito com as pessoas que têm problema com álcool e drogas. É uma pessoa dependente do álcool, né? Vamos dizer assim, o filho é dependente do álcool. Aí tem uma mãe que é extremamente cuidadora, ou um pai que é extremamente cuidador, e quando esse filho começa a se desenvolver, começa a desenvolver autonomia, dá passo sozinho, começa a dizer assim, não, eu vou tomar minhas próprias decisões. Ai, agora lá vem ele, tá vendo como ele é ingrato? Eu fiz tudo por ele, agora ele quer me abandonar. Isso, de certo modo, faz com que a pessoa tenha uma recaída. Porque a pessoa começa a se sentir culpada de estar abandonando, entre aspas, de estar sendo ingrato, que acaba usando de novo a droga ou a bebida para tentar compensar essa sensação de culpa. Isso merece uma pauta inteira, viu? Mas deixa eu lhe dizer, Luciana pergunta aqui, da boa tarde, e ela pergunta se as pessoas que se vitimizam são pessimistas, se nunca se realizam, ela pergunta. Geralmente são pessoas pessimistas, né? Tendem a ver tudo de negativo. É uma coisa que é importante também em psicologia social, é o conceito de profecia autorrealizadora. É aquela história de que quem procura acha, né? Se você procurar chifre em cabeça de cavalo, você vai dar um jeito de encontrar, porque sabe aquela coisa assim, tá indo tudo muito bem. Alguma coisa vai acontecer, né? E aí, se você começa a procurar essa alguma coisa que vai acontecer, e acaba, de certo modo, construindo essa coisa. É verdade. Então, olha, você fica catando, você acha. Uma coisa para não estar bem. Uhum. Né? Olha, Ana Maria diz assim, boa tarde. Doutor, se manter na queixa paralisa, não é? Quando, por exemplo, percebemos essa atitude de alguém próximo, você aconselha a procurar ajuda? Essas pessoas podem ter depressão? É bem comum que aconteça, né? É o que eu falei agora há pouco, aquele tipo de depressão mais leve chamada de distimia. É bem frequente que aconteça isso. Mas não é, digamos assim, uma condição sine qua non, não é absoluto, né? Não é garantia de que vai acontecer, mas é bem possível que aconteça. O que é que eu digo assim para a pessoa que quer ajudar alguém que está nessa posição de vitimização? A primeira coisa importante é você aprender, de certo modo, a lidar com suas palavras, de tal modo que você consiga ser sincero e educado. Que você consiga dizer carinhosamente o que você pensa da atitude dela. Entendeu? Sim. Então, que você consiga explicar para ela o que é que você está sentindo com relação à atitude dela, de um modo que ajude ela. A primeira coisa que ela precisa ser ajudada é a perdoar. Porque o aprender a passado perdoar se mantém como uma lacuna aberta e ela culpa os outros, culpa todo mundo. Então é preciso que ela primeiro perdoe. Isso vai ajudar, inclusive, ela a se auto-perdoar e estimular essa pessoa a buscar o positivo, a buscar o aprendizado com a situação. Você perguntar assim, em vez de dizer assim, por que isso acontece comigo? Não, você perguntar, o que eu posso fazer a seguir? Qual deve ser meu próximo passo?
Ou então, um que eu gosto muito e repito muito, inclusive falo muito isso com meus alunos. O que que eu aprendo com essa situação? É uma pergunta que a gente, volta e meia, devia se fazer com as situações das nossas vidas. O que que eu Sim, aprendo com essa circunstância que eu estou vivendo? Em que eu amadureço? Em que eu me robusteço? Qual o sentido disso na minha vida? Entende? Essas perguntas, sim, com certeza, dão uma diretriz muito boa para ajudar a pessoa a ela tomar consciência do posicionamento subjetivo dela, das escolhas dela que mantém essa autossabotagem, né? Porque no fundo, ela está sendo vítima de si mesma. sim, sim. A É, grande questão é essa, exatamente. ela está sendo vitimada por ela própria. Até se dar conta, né, Danilo? E Isso. por outro lado, Danilo, eu penso que esse comportamento, né, está sempre dizendo, colocando e convencida de que não é responsável por nada, né? Então, não permite, né? Ela acha que o comportamento dela é impecável, então ela não é responsável. Então, é uma forma também de não se responsabilizar por si, né? Por suas ações, porque tudo é contra. Entendeu? Eu acho que não tem, talvez ela não tenha um senso desenvolvido, ou tá aí uma incapacidade de fazer uma autocrítica, um senso crítico, porque fica sempre culpando. Você concorda com isso? Isso. Então a pessoa precisa aprender a se responsabilizar, a dizer assim, poxa, se eu não estou agora, por exemplo, numa situação que eu gostaria de estar, o que eu posso fazer para poder mudar isso? Em vez Sim, de ficar, mas eu não consegui porque não tive oportunidade, eu sou azarento. Ai, meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. E nessa atitude a pessoa não vai para lugar nenhum. não, Então, é ajudar essa pessoa a se posicionar, a se responsabilizar para poder fazer alguma diferença. sim, Senão, ela vai ficar se deleitando nessa autossabotagem o tempo inteiro. sim. É verdade, né? E, como eu disse, nessa busca, já tem mais aqui uma. Deixa eu ver aqui. Ana Maria. Não, Ana Maria eu já li, Marina. Bom, Marina da Boa Tarde, ela diz assim: já convivi. Deixa eu ver, peraí. Já convivi com pessoas assim. É muito difícil. Não aceito que você discorde dela e ainda distorce o que você diz. Até eu entender isso, me senti culpada. Depois não alimentei mais nada e me mantive neutra. É uma forma, né, que ela conseguiu, né, também. E, inclusive, isso acontece muito, as pessoas acabam se afastando, o que só faz retroalimentar o vitimista na sua atitude de que nada dá certo para ele, que as coisas são ruins, que ninguém gosta dele. Por quê? Porque realmente acaba ficando um papo chato, fica uma coisa chata, você gera desconforto nas pessoas. A sua atitude sempre gera culpa, gera uma sensação de peso na relação com as pessoas se afastam naturalmente, né? Então, você que está me ouvindo agora, se você percebe que as pessoas têm se afastado de você, começa a se perguntar por que estão se afastando. Qual é o sentido disso? O que eu posso fazer para mudar isso? Será que eu Sim, posso ter uma outra atitude? Será que eu posso ter uma outra perspectiva de vida? Em vez de ficar o tempo inteiro buscando uma resposta fora de si, eu preciso se perguntar em si o que é que está aí em si que gera esse tipo de atitude. pois é. Eu já recebi mais o zap, Edna, está com uma pessoa deprimida, tem que ter paciência, é verdade, Edna. Boa sorte para você. Deixa eu ver quem foi mais. Sônia dizendo que parabéns pelo tema, que ela conhece muita gente assim, dessa forma, que está ajudando. Mari também fala, né, que Deus te ilumine, como é bom você falar, né, que Deus te ilumine, procurar ajudar os outros, né, viver a vida procurando ajudar, é isso mesmo. Deixa eu ver mais, Danilo. Uma coisa também que é Ai, importante deixa eu ver quem colocar, foi. Tiana, Lúcia, Márcia, Marina. é interessante colocar, Márcia, Sim, que sim, quando a gente está fazendo uma atividade solidária, geralmente a gente não encontra espaço, não encontra tempo para reclamar.
Então é importante lembrar que ela fala, de vez em quando eu falo isso, né, de que a Sim. psicologia transpessoal, a psicologia positiva, eles chegam a diversas pesquisas que mostram que fazer o bem faz bem. Faz bem, viu, Mari? É Então, verdade. é importante se dedicar à prática do bem, à solidariedade. Né? Quem é solidário não é solitário. Então, que a gente se Mas dedique a isso. isso, a solidariedade faz bem não só quem está recebendo, né? Mas quem está Mas para quem está dando. doando. Mas eu lhe fazer uma pergunta. O vitimismo é uma patologia? Pode ser tratada? Deu uma boa resposta, né? Uma esperança. Na verdade, a gente não vai ver como uma patologia, a gente vai dizer como um Não é. comportamento É disfuncional. comportamento. Sim, sim. É um comportamento disfuncional, né? Não é em si uma doença, é um comportamento que gera danos, gera prejuízos na vida da pessoa em diversos aspectos, para ela e para as pessoas que convivem com ela. Então, é sim tratável, dá para a gente fazer um bom trabalho, né? Dá para mexer com as crenças da pessoa, com a relação dela consigo, com essa identificação com esse arquétipo, né, do inválido, com esse padrão de comportamento de invalidismo. Ela pode se desidentificar e ampliar seu repertório, perceber outras possibilidades e se identificar com o mito do herói, por exemplo, que eu falei agora há pouco, né? Sim. Novas realizações, né? A busca por sabedoria, a busca por sentido existencial, tudo isso pode mudar, com certeza. É verdade. E assim, tem pessoas, né, que eu já conheci pessoas assim, né, que até o momento, eu conheço há muitos anos, mas que até o momento eu continuo com esse padrão. Também nunca procuraram ajuda e nunca aceitaram também ajuda, como se isso fizesse parte mesmo, permanente do comportamento dela, e não aceita, não enxerga que é assim e paga, digamos assim, é uma pessoa que não é feliz, né? Uma pessoa que, inclusive, já teve doenças por conta, eu acredito, nesse padrão de pensamento, né? E não, quando não quer ajuda, não tem jeito, né? Todo mundo tenta, mas não quer. Então, tudo é contra ela, enfim. Mas outras pessoas também buscam até na religião, né? Ajuda, porque ninguém entende, então vai para um outro grupo, que não quer assim, procura fé, enfim, mas não procura dentro de você. Mais uma pergunta, Danilo. Como enfrentar esse tipo de pessoa assim, né? A nossa amiga aqui, que eu esqueci o nome, que falou que hoje que ela começou a ficar neutra, não dar opinião. Mas qual é a melhor forma? É uma opção, né? É uma forma que ela encontrou. Mas a maior forma, na sua opinião, para fugir dessa manipulação emocional? Então, a primeira coisa, como eu falei anteriormente, é que é preciso empatia para poder ajudar a pessoa a sair da vulnerabilidade. E dentro dessa empatia é preciso se incluir aí, através de uma atitude de comunicação não violenta, ou seja, de uma fala carinhosa, mais verdadeira, né? Uma fala sincera, chamada assertividade. Você vai ser sincero, Como você mas não falou. sincericida. Não sincericida. Você vai falar para a pessoa o que você pensa. Agora, obviamente que no início ela vai te crucificar, vai achar que você está sendo cruel com ela, está piorando tudo e está deixando ela numa situação ainda pior do que ela já estava. Essa reação é a esperada. Só que aí, como eu disse, a relação muda de nível. Quando você fala a verdade, a coisa parece que muda de nível, né? A gente vai para um novo patamar da relação. Sim. E aí vai, aos poucos, construindo. Agora, é isso que eu falei, é preciso ter essa sinceridade de forma carinhosa e levar em consideração que isso é uma construção que vai acontecendo com o passar do tempo. Não é uma coisa assim que uma conversa vai mudar a outra pessoa, não é isso. É uma construção. Tem que ir aos poucos falando de forma gradativa até que a gente consiga enfrentar o assunto de forma Mas mais essa forma sincera. que a nossa ouvinte colocou, de, por exemplo, a pessoa diz, isso, aí você discorda porque está claro que não é aquilo que ela está vendo, mas você discorda e ela se aborrece. Aí você fica calado e aí você não vai também ajudar. Você vai fazer com que ela se mantenha, eu não sei, ou ela... Existem casos que é melhor você sugerir um acompanhamento profissional. Sim. Porque realmente estão tão cristalizadas e tão identificadas com aquele Que é padrão de difícil. comportamento
que é difícil que a pessoa dissolva isso através da nossa intervenção. É muito comum, inclusive, que a pessoa passe a ter um comportamento diferente com você, porque você foi capaz de trazer de uma forma sincera aquilo. Mas faz parte, né? É parte do processo. O limite também de cada um e, de repente, também a pessoa, você quer ajudar, a pessoa não quer e a pessoa não se enxerga daquela forma, o que é bem difícil, né? O importante é você ter a consciência límpida e tranquila de que você fez o que você julgou que deveria fazer, que era certo. Perfeito, perfeito. Pois é, Danilo. E chegamos ao finalzinho do nosso programa, rapidão. Lhe agradecer mais uma vez. A gente vai ter uma próxima pauta, viu? Vamos nos cuidando, Maravilha. ficando em casa. Porque... Eu que agradeço, Márcia. Maravilha poder estar aqui novamente. E agradeço em nome da comunidade, né, pelo espaço que você traz para a mídia para a gente falar sobre saúde mental, sobre psicologia, que são assuntos tão cruciais para a nossa saúde. E são precisos, né? Obrigada. E obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Ivanildo Fontes, com Reis Moura, produção de Danilo Alves. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até amanhã.